é Rafaela Beleboni e hoje eu venho conversar com vocês sobre a nova legislação do novo ensino médio. Bater um papo sobre o que mudou, quais são as possibilidades, o que vem pela frente, o que a gente já pode fazer. Para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui para apresentar alguns pontos, né? Acho que já está tudo ok. E basicamente, né, gente, se formos pensar que o ensino médio hoje no Brasil, ele é uma estrutura fixa. É basicamente igual para todo mundo, dos alunos, todos os alunos de modo geral. E ele é organizado em 13 disciplinas gerais, né, meio que obrigatórias. E ele tem um foco em aprovar os alunos no vestibular, o ingresso no ensino superior ou até na formação técnica, se for o caso, né? É um modelo que ele é consolidado, já existe há bastante tempo. Algumas escolas performam muito bem nisso, têm um bom desempenho relativo a isso, ao acesso ao ensino superior, mas é um modelo que já vem se mostrando um tanto quanto desalinhado com outras demandas, né? Que seriam aí as inovações que o mercado de trabalho tem trazido, as novas profissões que ainda nem existem, as maneiras como os estudantes hoje dialogam, interagem, a maneira como ele interage, a linguagem com que ele interage, né? Novas habilidades e novas competências que o mundo contemporâneo nos demanda, né? E isso acaba afastando um pouco a estrutura do médio, né? O que ele vê na escola com aquilo que ele vê na vida, fica em descompasso. E essa é uma discussão já bem antiga. E já há um bom tempo há todo um debate de como fazer essa mudança, há toda uma pesquisa, né, internacional para ver como que são os modelos em outros países, modelos bem-sucedidos em outros países, sucedidos não só, né, no desempenho dos alunos lá nas avaliações internacionais, como o PISA, né, como Finlândia, Espanha, Portugal, Singapura, mas também bem-sucedidos no modelo de atração dos jovens, né, no modelo de baixa de baixa evasão, né, e de preparo para o mercado de trabalho. Então, ao longo de décadas, podemos dizer, o Brasil veio estudando isso, mas em 2017 a gente teve aí uma reforma, né, da lei que fundamenta a educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma reforma não, uma alteração nessa lei. Essa nova lei que altera a LDB em 2017, ela ficou conhecida como a Lei da Reforma do Ensino Médio. E ela traz aí um parâmetro, fala para a gente, olha, gente, o ensino médio vai mudar, ele vai ter uma carga horária maior, ele vai ter uma parte que é comum para todos, uma parte diversificada, né? Mas essa é um texto de lei e ele não traz muitos detalhes, né? Esse slide mostra alguns documentos normativos, legais e normativos, que vão detalhando isso para a gente, para poder nos mostrar como que vai ser isso, né? Aqui a gente tem, por exemplo, depois dessa LDB alterada, o próprio Conselho Nacional de Educação, ele traz ali uma resolução que institui isso, né? Ali em 2018, institui esse novo ensino médio e as diretrizes curriculares, traz a necessidade das diretrizes curriculares, e a diretriz curricular, que é um outro documento que tem força legal, né? Detalha um pouco mais, traz ali informações relativas a formas de organização desse novo médio, a estrutura, a processo de avaliação, a formas de oferta, a organização dos arranjos curriculares. Então, há um detalhamento maior, né, por meio dessa documentação, que é muito importante entender quando se fala nessa alteração do ensino médio. Também não foi suficiente, né? Porque o próprio texto dizendo o que deveria ser trabalhado com os alunos e como deveria ser esse arranjo curricular com as competências e habilidades foi aí com a homologação da etapa do médio da BNCC, que é um outro documento que está em tela aí, que traz essa indicação para a gente, né? Já havia sido a homologação
das etapas anteriores, né, educação infantil, ensino fundamental, e agora veio, nesse momento, então, veio a homologação da etapa médio. E como a lei do ensino médio, né, toda essa reforma fala que precisa ter dois blocos indissociáveis, a formação geral e os itinerários, só a BNCC também não foi suficiente. Então, foi necessário ter um outro documento, né, que são os chamados referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos, que também estão em tela aí, que nos dizem como que seria essa parte dos itinerários, os eixos, as habilidades, como que as escolas podem fazer aí os seus arranjos para poder atender. Então, com esses dois documentos, a base e os referenciais, tem todo um norte para os arranjos curriculares que precisamos fazer, né? E como implementar tudo isso, como colocar isso no dia a dia da escola, em carga horária, em distribuição, em formas de oferta e etc. É, também surgiu um outro documento que nos ajuda nisso, que é o guia de implementação do novo médio também aí, que traz um pouco mais de detalhe. Eu trago algumas telas dessa documentação aqui para a nossa conversa de hoje, e que traz esse detalhamento, como o próprio nome diz aí, em termos de implementação, né? É importante salientar o seguinte, que além desse conjunto, né, de documentos que formam a legislação do médio, né, além desse conjunto, precisa ficar sempre de olho e atento às normas complementares dos sistemas de ensino, né, que são os conselhos estaduais de educação, as secretarias, as redes privadas, que vão determinando seus especificidades de cada rede, né, que não são de âmbito geral, que são de âmbito específico. Então, tem coisas que não são gerais, né, então cada estado precisa estar de olho nisso. E também as normas complementares do próprio Conselho Nacional de Educação, que aí trazem aspectos mais gerais. Então, quando se fala em legislação do novo médio, né, as pessoas, de modo geral, buscam a BNCC e buscam a lei, né? Mas, na verdade, só a leitura desses dois documentos não dá conta desse recado, não, né? Se fizer uma leitura particular de um documento ou dois, não dá conta de entender, né? Precisa fazer toda uma leitura desse conjunto. Né? É sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre um resumo relativo a isso que a gente vai falar aqui. Mas esse ponto é absolutamente importante, porque pode dar entendimentos equivocados quando se faz uma leitura unilateral ou de um documento só. E é porque, assim, a flexibilidade é muito grande, ela permite muita coisa, né? Então, geram diferentes interpretações, então a documentação ela nos respalda para que não fique disperso ou que não fique uma interpretação equivocada. E aí, nessa próxima tela aqui, eu trago uma série de outras documentações, ou recomendações, ou documentos de apoio, porque assim, o documento normativo, o conjunto de legislação, indica muito do que pode ser feito, né? Do que pode, do que deve ser feito, mas ainda não há, né? Isso está em processo de implementação. Então, há aspectos que são recomendações a partir de consensos. Então, de quem está estudando isso há muito tempo e vendo boas práticas e testando e etc., eu tenho aí uma série de materiais, né, que foram elaborados, por exemplo, pela frente de currículo do novo ensino médio, né? Nós temos aí a Concede, a Undime e outras instituições que respaldam essa documentação e que, junto com secretarias de educação estaduais de educação, secretarias municipais de educação e rede privada, pensam modelos de arquitetura, modelos de implementação, para criar esses consensos. Então, dando uma olhadinha aí no que eu gostei muito mais, né? Mas dando uma olhadinha no que eu trouxe aí, tem, por exemplo, esse primeiro, né, o Guia das Regulamentações para a Implementação do MED, o papel dos Conselhos Estaduais de Educação, que vai trazer aí algumas das responsabilidades que são dos conselhos estaduais, e aí as escolas, né, precisam ver o que os seus estados
determinam especificamente, né, a partir daquilo que o geral determinou, né? Então, não pode implementar a sua arquitetura sem olhar o seu conselho, né? Esse é um ponto importante, porque às vezes fica aderente a um outro modelo de um outro estado em algum aspecto diferente do que o seu próprio conselho indicou. Né? O outro documento, que é o Guia das Regulamentações para Currículo e Implementação do Médio, traz também ideias de carga horária, traz também ideias de aproveitamento de estudos, de como implementar isso, já de um momento em que já começar a pensar num regimento escolar, alguma coisa nesse sentido, né? Tem esse documento, recomendação para as orientações para a arquitetura curricular dos itinerários, na hora de pensar tanto como que vai ser a sua oferta, como a escrita disso, ele traz pontos relevantes que a gente, observando, percebe quais são os aspectos que precisam ser considerados. Está resumido, está de um jeito fácil de entender, então nos ajuda a buscar esses consensos também. Tem bastante exemplo iconográfico, então transforma um documento que ajuda porque ele transforma informações, desenha algumas informações, no final das contas é isso, né? Esse outro documento, que são questionamentos sobre a escrita curricular, na hora que a sua escola estiver fazendo também. Tem um outro documento que é uma coletânea, um resumão de tudo, né? A coletânea de materiais, que pega um pouquinho, o mais importante, entre aspas, de cada documento de apoio e resume. Então, pode ser um documento para se começar o estudo, né? Porque ele traz um resumo geral, gosto dessa ideia. Esse de cima aqui, que é uma trilha, né? Como se fosse uma trilhazinha, ele é um resumo de toda a documentação, tanto oficial quanto de apoio, com links e etc. Também aí é da frente do currículo do novo ensino médio, também ajuda bastante. Óbvio que tem muita coisa surgindo, né, gente? Então as coisas vão sendo atualizadas. E tem aí também, né, é o que a gente vai fazer aqui hoje, que é o resumo disso tudo, né? O resumo da legislação, do conjunto oficial da documentação, mais o que é consenso, mais o que foi discutido em toda essa documentação aí. E esse resumo está nesse infográfico, que está em amarelinho aí ao lado, né? Do AZ, e que você pode ter acesso a ele. Visita o nosso estande, rola a página até a aba links úteis e clica em materiais para sua escola. Você vai ter acesso a esse infográfico, e eu vou explorá-lo aqui também, que resume tudo isso que eu acabei de falar, né? Então é um bom começo aí também para quem precisa fazer uma imersão e começar essa implementação na escola. Mas vamos lá, né? Toda essa mudança fala o seguinte: olha, o ensino médio precisa, ele é dividido, na verdade, em dois blocos que são indissociáveis. Um bloco é a formação geral, outro bloco são os itinerários formativos. A escola tem que se organizar para isso, né? Um deles tem um documento norteador, que é a BNCC, que é a formação geral. E os itinerários são os documentos dos itinerários, né? O referencial curricular para os itinerários. O foco na formação geral é desenvolver ali as habilidades relacionadas às competências gerais e às áreas do conhecimento. Ele é elegível para todo mundo, ele é igual para todo mundo, essa parte. Ela não é aquela parte diferente, flexível, é a parte que é igual para todo mundo, né? E precisa ser trabalhada com uma carga horária que não ultrapasse o máximo de 1.800 horas no total do médio. Tudo que não é a formação geral está dentro da caixinha dos itinerários formativos, que ele tem como foco desenvolver, sim, habilidades relacionadas às áreas do conhecimento, mas ele também traz ali eixos. Seus eixos são pensar essas habilidades a partir de uma pesquisa científica, empreendedorismo, processos criativos, intervenção sociocultural. Então, já há essa diferença com relação à formação geral. E nesse caso aqui, o aluno, a partir do seu projeto de vida, vai fazer uma escolha. Qual é o itinerário que ele vai seguir? Qual é a área, ou quais são as áreas em que ele vai aprofundar? Se ele vai escolher algo mais propedêutico, mais acadêmico, por área, se ele vai seguir, por exemplo,
para o ensino técnico profissionalizante, se ele vai fazer, se a escola vai oferecer um itinerário integrado, né, entre mais de uma área, né? Ele escolhe aqui e vai fazer aqui a escola. Vamos pensar assim, a sala se divide, né, entre os alunos que escolheram um itinerário e escolheram outro itinerário. E aí a gente tem um mínimo de 1.200 horas para trabalhar aqui com esses itinerários. Mas há pontos de destaque que a gente pode buscar para poder elucidar um pouco melhor, né? Essa questão da formação geral e dos itinerários. O primeiro ponto de destaque, que aí eu vou levar mais tempo nele, é o princípio da organização curricular do novo médio, que é a flexibilização. Assim, a gente parte de um modelo em que pouquíssimo ou nada flexível para um modelo em que pode flexibilizar em diferentes aspectos. Pode flexibilizar, por exemplo, nas formas de oferta de unidades curriculares. O que são essas unidades curriculares, né? O formato delas, né? A escola pode definir que ela pode fazer as unidades chamando de módulos, de cursos, microcursos, núcleos, incubadoras, oficinas, projetos. Pode chamar, inclusive, de disciplina, como chama hoje, né? Mas lembrando que aí precisa dar um tratamento interdisciplinar para elas por conta do modelo da BNCC, né? Que é do arranjo curricular da BNCC, que é um outro modelo aí de flexibilização, porque assim, diferente lá das habilidades do ensino fundamental, por exemplo, da BNCC do fundamental, que vem por disciplina, por exemplo, que tem por disciplina, no médio, por série, desculpa, no médio, as habilidades elas são divididas pelo segmento, né? Então pode trabalhar no primeiro, no segundo, no terceiro, na terceira série. E elas são divididas aí, sobretudo, por área, né? E aí, por exemplo, né, o mesmo objeto do conhecimento pode ser trabalhado, pode ser mobilizado para desenvolver uma habilidade em física, química e matemática, e química, física e biologia na área de ciências da natureza, né? E aí precisa mobilizar aspectos interdisciplinares para que ela possa ser devidamente desenvolvida se a opção da escola for fazer uma unidade curricular lá na formação geral por meio de disciplinas, por exemplo. Lá nos itinerários formativos, as unidades curriculares, dentro dessa forma de oferta ainda, elas também podem ser oferecidas assim. A escola criou um itinerário formativo. Ele pode indicar que uma vez que ela criou, que o aluno escolheu aquele itinerário, ele é obrigado a fazer todas as unidades ali dentro. A escola também pode definir que algumas unidades são obrigatórias, são fixas, mas outras o aluno pode escolher. E a escola pode definir que uma vez o aluno escolhe o itinerário, mas ele vai ter várias opções de eletivas que ele vai poder escolher, como se fosse num curso, numa formação mais livre, né? Então, ao definir o seu itinerário, esse é um dos pontos da arquitetura que você precisa definir. Eu vou escolher ou todo mundo vai para o mesmo, né? Ou se não é, você vai ter possibilidade de escolha dentro dessa escolha. Então, esse é um ponto absolutamente importante ao fazer a sua arquitetura. Mas essa flexibilização não para por aí, não. Porque também a escola precisa definir a duração. E aí, as unidades curriculares, elas vão ser bimestrais, semestrais, anuais, por ciclo, vai ter um outro formato, vai ser por crédito. Então, é uma outra definição a ser feita. A gente também entra numa outra possibilidade de flexibilização, que uma parte pode ser feita na escola, outra parte pode ser feita em instituições credenciadas. Deu uma travadinha aqui, gente, desculpa. Em instituições credenciadas, né? E dentro dos itinerários formativos, também há uma possibilidade de flexibilização, que é com relação a uma escolha flexível, porque o aluno pode escolher, diferente do modelo atual e diferente da formação geral, né?
ele pode escolher em que área ele vai aprofundar. Se ele vai aprofundar em uma das áreas do conhecimento, se ele vai aprofundar em uma área integrada, se ele vai aprofundar no ensino técnico profissionalizante. Aí, o documento que eu coloquei como um dos documentos legais e normativos, o Guia de Implementação do Novo Médio, ele desenhou um pouco isso já, né? E mostra um pouco dessas possibilidades de flexibilização. Vê esse desenho aí comigo, né? Nesse modelo antigo aí, nessa possibilidade de escolha, você montou o seu itinerário formativo e agora o aluno vai poder escolher, né? Hoje, nesse modelo que ele está chamando aí de antigo, ele não pode escolher nada. Né? Nesse outro modelo, veja a gradação das possibilidades, da flexibilização para a escolha, né? Ele pode escolher no modelo A, né? Na hora que ele define seu itinerário, ele vai lá e escolhe o que ele vai fazer. Ele pode escolher o itinerário, se tiver algo eletivo dentro do itinerário, ele escolhe, ele fica com o que é obrigatório e vai ter possibilidades de escolha das eletivas. Ele escolhe a A ou a B, então se você optar por isso, vai ter que ter mais de uma eletiva, né? Obrigatoriamente falando. Ou um modelo C, em que ele vai ter uma trajetória livre e escolher dentre todas as eletivas oferecidas ali, né? E que aí você precisa pensar em se optar por esse modelo mais disruptivo, aí como que vai ser a grade de horários, como vai ser a possibilidade de escolha, como vai ser a integralização dos créditos, tudo isso que quando a gente fala em reforma do ensino médio, todas as vezes a gente precisa pensar em como você vai implementar isso lá na ponta e como isso vai funcionar em termos do seu regimento escolar, né? Porque tem que pensar nas regras desse funcionamento. Pode um monte de coisa, mas quais são as regras que você, enquanto escola, vai determinar para conseguir fazer a gestão disso? Então, vai pensando um pouco nisso enquanto vai ouvindo aí a minha apresentação, né? E enquanto você for estudando sobre o ensino médio. Tem um outro modelo, um outro desenho que o guia traz também, que é interessante, que é com relação às possibilidades de escola, né? Porque assim, hoje, atualmente, o aluno faz, vamos pensar assim, ele entra na escola, ele faz tudo numa única escola, vamos pensar basicamente, exceto quando o aluno faz aí um ensino médio regular e uma escola técnica em uma outra escola, né? Quando não é integrado. Tirando esse caso, normalmente é numa única escola. Mas hoje, uma possibilidade que a legislação permite, não obrigatoriamente que é a que você vai atender, né, no seu modelo, mas uma possibilidade que a legislação permite é você ter mais de uma escola. Ele faz a BNC, a formação geral numa escola, e vai fazer, por exemplo, um itinerário numa escola, outro itinerário em outro, e assim sucessivamente, né? Também precisaria pensar como que ficaria seu regimento com isso, né? Ou ele faz um pedaço de uma formação geral numa escola e um itinerário na mesma escola, um pedaço da formação em outra escola e outro itinerário numa escola B, né? Ou um modelo mais fácil de implementar, que é esse modelo em que ele faz a formação geral numa escola e o itinerário na mesma escola, né? Que fica uma maneira aderente à legislação, porém, dentro das possibilidades de implementação. Estou de olho no tempo aqui. É claro que um outro ponto de destaque, ele vai fazer escolhas a partir do seu itinerário, a partir do seu projeto de vida. E o projeto de vida, ele é consensual que ele seja uma unidade curricular específica, com carga horária específica, professor específico, intencionalidade pedagógica, pensado para ajudar o aluno a desenvolver sua autonomia, né? A que ele possa explorar aspectos relativos à dimensão pessoal, social e profissional. O que ele quer ser da vida, que tipo de cidadão ele quer ser, como ele quer agir positivamente na sociedade, que profissão ele quer exercer, qual que é o perfil necessário para exercer aquela profissão, como que se pode fazer escolhas com autonomia, como que se pode responder por essas escolhas. Toda essa questão relativa ao projeto de vida precisa estar muito bem mapeado, né?
e precisa estar desenhado também. A gente colocou, por exemplo, como uma unidade curricular dentro dos itinerários. E a BNCC, na formação geral, tem uma série de habilidades que se referem a ele também, né? Gente, fazer tudo isso, né, na escola, fazer toda essa mudança sobre a qual nós falamos, não dá para fazer tudo isso e manter a mesma carga horária, precisa aumentar a carga horária gradativamente. Então, em termos de legislação, até 2022, a gente precisa aumentar de 2.400, que é a média atual, para 3.000 horas até 2022, e aumentando progressivamente para até 4.200 horas, né? E você pode fazer isso até 20% da carga horária à distância, preferencialmente nos itinerários formativos, né? E aí, o guia também traz algumas ideias de como você vai fazer essa ampliação da carga horária, né? Se você tem 4 horas por dia, por exemplo, você pode aumentar 1 hora por dia, você pode aumentar 5 horas num único dia no contraturno, 2 horas e meia em 2 dias no contraturno, né? E com essa 1 hora por dia, no próprio turno, você também consegue fazer essa ampliação aí, né? Precisa ir se programando para isso, não é? E começar a implementação do próximo currículo, né? Da implementação da mudança curricular em 2022, pelo menos no primeiro ano. Então, a carga horária total, você precisa até 2022, né, aumentar para 3.000 horas, e pelo menos na primeira série, esse novo arranjo curricular aí, mesmo que ofereça, por exemplo, só a formação geral no primeiro ano do ano que vem. Aí é um outro modelo que o guia de implementação traz, né, que indica possibilidades de você colocar essas 1.800 horas colocando formação geral em todas as séries, aí no exemplo 1, igual itinerário formativo também, nas 3 séries. O exemplo 2 coloca um pouco mais de formação, né, no início e vai aumentando gradativamente os itinerários formativos, ou no exemplo 3, em que o itinerário formativo só vai entrar a partir da 2ª série do médio. Então, você precisa definir a sua carga horária, definir a forma de oferta, definir a arquitetura para ver quando que você vai começar a oferecer os itinerários. Pode ser só a partir do 2º ano, por exemplo, né? Mas a ideia é você já começar a experimentar o ano que vem para não perder essa chance de começar essa inovação que essa reforma traz, essa possibilidade que essa reforma traz, né? E traz essa possibilidade de protagonismo do aluno, que é um outro ponto de destaque, porque se ele escolhe, se é flexível desse modo, né? E se muda o que vai ensinar, e se traz outra amplitude de habilidade, outra amplitude de competência, também muda o jeito de aprender e de ensinar. Então, a gente tem o protagonismo juvenil, mas a gente também tem aí o aluno no centro da aprendizagem e o professor, as aulas expositivas. Só as aulas expositivas não dão conta do recado, de toda essa amplitude, de toda essa diversidade. Então, também precisa usar aprendizagem ativa, colaborativa, para poder tirar o foco do professor e passar o foco para o aluno. Se muda o que vai ensinar, se muda como vai ensinar, um próximo ponto de destaque muda o jeito de avaliar, né? A gente precisa continuar pensando em termos de oferecer atividades, de pensar a avaliação antes, durante e depois das atividades de ensino, nas diagnósticas, formativas e somativas. Precisa dar uma perspectiva formativa e diagnóstica, né? Porque hoje o ensino médio ele é muito pautado na validação de conhecimentos e não nessa perspectiva diagnóstica e formativa. Mas só instrumentos avaliativos convencionais e tradicionais não dão conta do recado de avaliar em perspectiva de competência, como o novo SAEB vai trazer, né? Alinhado à BNCC, toda uma discussão que o MEC, o Conselho Nacional da Educação, tem feito, né, com os órgãos, com o Undime, com o SED e as secretarias e conselhos de educação. Como avaliar por competências? Quais são novos modelos avaliativos? Quais são as grandes inspirações de avaliações internacionais? Então, a gente está nesse momento de avaliação para discutir também, né? Então, por exemplo, precisa inovar os instrumentos, né? Como trazer rubricas para avaliação, para autoavaliação e avaliação, atividades avaliativas
colaborativas, atividades avaliativas com foco em resolução de problemas. Tem uma edição do PISA maravilhosa que faz isso de modo digital. Pode trazer, por exemplo, estudo de caso, pitch e outras coisas do universo das startups, por exemplo, que ajudam a trabalhar essa questão de avaliar colaborativamente, né? Isso tudo vem para o universo da escola e torna mais dinâmico, né? Por último, não menos importante, a gente tem aí o novo médio tem um novo Enem, que está previsto, é uma previsão para que esse novo Enem do novo médio seja em 2024, porque daí termina o ciclo, né? Em 2022 a gente começa a implementação pela primeira série, em 2023 segunda série, 2024 a terceira série, fechou o ciclo, faz o Enem do novo médio, que também vai ser dividido em 2 etapas. A etapa que vai ser baseado, então, nas competências e habilidades exploradas na BNCC, provavelmente de modo interdisciplinar, e o BNCC a segunda etapa, que é o segundo dia, que vai ser focado aí nas escolhas dos aprofundamentos dos estudantes, ali com base nos itinerários. O problema que a gente tem aqui é que a matriz desse novo Enem ainda não foi divulgada pelo MEC, nem esse cronograma oficial mesmo, né? A gente está dizendo 2024, mas o cronograma oficial do MEC e também essa matriz que faz qual é o recorte, né? Que uma avaliação tem uma matriz, né? Ela não é um currículo, ela é um recorte desse currículo, né? Então, o que de fato vai estar no primeiro dia? O que de fato vai estar no segundo dia? As escolas estão precisando muito dessa resposta para poder, de fato, fazer um arranjo curricular que pense também nisso, né? Não vai ficar se pautando só nisso, mas que considere isso para poder fazer uma boa oferta para os estudantes em todos os sentidos, tanto na preparação para a vida, para o mercado de trabalho, né? E como também em todas as outras possibilidades de avaliação que o Enem traz, né? Indo para o final, então, né, sabemos que isso muda de fato a rotina da escola, que precisa pensar uma implementação, que precisa pensar um novo regimento, que precisa comunicar a família, que precisa formar professores, que precisa rever seu arranjo curricular. Muda radicalmente, vamos dizer assim, né? Mas também traz uma oportunidade da escola dialogar de igual para igual com o aluno, trazer pautas contemporâneas para o debate, ficar mais diversa, ficar mais prática, ficar mais cada vez mais relevante, né? Uma oportunidade da escola poder reafirmar mais uma vez a relevância, o impacto social que ela sempre teve e que sempre vai ter, né? É muita coisa, a documentação traz muita coisa, né, gente? O infográfico, já falei sobre ele, resume bastante disso, e durante a semana temos outros eventos que vão tratar disso. Amanhã temos um evento que a Natália vai falar qual foi o desenho que nós fizemos aqui na Conexia para poder traduzir para a escola de uma maneira prática, relevante, toda essa arquitetura do novo médio. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todos.